Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus nos conduza ao melhor dos caminhos e que o nosso discernimento, com base em todo o nosso desenvolvimento aqui na doutrina espírita, também nos reforce esse ideal de caminharmos por esse caminho apontado por Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o fato de sabermos bastante da doutrina, mas às vezes deixarmos um pouquinho a arrogância falar mais alto. Será que a gente é arrogante? Será que de fato essa palestra é para mim? Vamos conversar um pouquinho e no final, quem sabe, a gente consiga responder essas perguntas. O que Valdo Vieira nos propõe ao trazer, no item 4 desse livro Sol nas Almas, é exatamente essa questão da humildade enquanto espíritas. A gente tem algumas questões aí que a gente precisa observar. A primeira delas é o seguinte: todas as vezes que eu me vinculo a um grupo, a uma associação espírita, a um centro espírita, enfim, a uma comunidade espírita, eu preciso levar em consideração que, por afinidade, eu posso ser conduzido e eu, por essa afinidade, decidir ficar. É por isso que algumas pessoas conseguem, às vezes, se vincular às atividades de um determinado centro espírita por muitas décadas. Aí no Fraternidade mesmo trabalhei muitos anos, é a minha casa do coração, então sempre que eu estiver em Brasília, eu estarei no Fraternidade porque é a minha casa do coração de fato. Me sinto muito acolhido, muito abraçado e muito alinhado ao que esse centro espírita organiza e oferece para os seus públicos. Da mesma forma que muitas outras pessoas vão se sentir também alinhados, organizados, afinizados com os trabalhos que outros centros espíritas oferecem. A questão é o seguinte: quanto mais alinhado eu estou, muito mais conectado, muito mais disposto eu estarei a aprender mais sobre a doutrina espírita naquele determinado local. E é aí onde mora o grande segredo desse nosso encontro incrível de hoje, que é o seguinte: a direção espiritual e material de cada centro espírita, ela, assim como a média da humanidade, está em graus diferentes de maturidade espiritual. Então eu não posso, e aí é onde entra a nossa vaidade, né, gente? Eu não posso simplesmente achar, que o fato de no meu centro, por exemplo, né? Porque a gente fala muito assim, no meu centro, não, no centro onde a gente frequenta, ou do centro do qual eu faço parte, né? Determinadas atividades acontecem assim, ou determinadas atividades acontecem assado. A gente sabe que a Federação Espírita Brasileira, ela tem uma série de compêndios que norteiam ou que orientam o trabalho no centro espírita que segue, as diretrizes da FEB. O que acontece? Muitas vezes, por conta desse governo material ou espiritual do centro espírita, os trabalhos nem sempre acontecem de acordo com essas orientações. Dito isso, quando eu tenho a oportunidade de experienciar o trabalho espírita numa outra casa espírita, e esse é o cerne da lição que o Valdo Vieira traz para a gente no item 4 do livro Sol nas Almas, é exatamente essa, assim, de chegar no lugar e começar, às vezes internamente, às vezes até verbalizando mesmo, que aquela atividade não pode ser feita daquele jeito, porque no livro tal aquilo está sendo dito de outra forma, porque, enfim, eu não posso julgar o trabalho que é feito em outro lugar, porque ele é diferente do que é feito na casa onde eu frequento. A gente tem que ter muito cuidado, porque o fato de ser um trabalho diferente não significa que Jesus não está ali. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E assim, a gente faz isso. Na faixa mediana, na faixa média do nosso grau evolutivo da atualidade planetária, nós fazemos isso. É natural a gente fazer isso. O que a gente precisa é prestar mais atenção e, sempre que possível, evitar que esse tipo de coisa aconteça. Fazer um autotrabalho de perceber que o melhor que pode ser feito naquele grupo espiritual é aquilo que está sendo feito daquela forma, com aquele formato.
com aquela direção, né? Se existe algum ajuste para ser feito, o tempo e a espiritualidade é que vão conduzir esse ajuste. Não é o Aurélio que vai chegar lá e vai falar assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito dessa forma. Então, o que essa lição de hoje propõe é que a gente assista com humildade o trabalho que acontece nos outros lugares. Porque nem sempre a gente vai se deparar com o mesmo nível evolutivo, com o mesmo nível intelectual dos trabalhadores, das casas, né? Por exemplo, fraternidade, que é um lugar que eu gosto muito, assim, a gente tem um altíssimo índice de pessoas com graduação, com pós-graduação, com mestrado. Talvez um centro espírita deslocado um pouquinho desse centro mais urbano, que é a Asa Sul, não é, que é o centro de Brasília, talvez esse centro espírita ele não disponha de um corpo de trabalhadores tão preparado intelectualmente para receber as influenciações positivas da espiritualidade e assim conduzir o trabalho de uma outra forma. E notem, eu estou falando apenas de intelectualidade e não de sentimento, que é outra coisa, porque nem sempre a pessoa que sabe demais, ela consegue sentir demais. E o que a doutrina espírita nos propõe é um equilíbrio dessas duas asas, o sentimento e a intelectualidade. O que nós precisamos é caminhar desses dois extremos o máximo possível para o centro dessa mesma linha. Isso é muito importante que a gente diga, que a gente fale. Dito isso, quero trazer para vocês uma experiência minha. Eu gosto muito de contar histórias, não necessariamente sobre a minha vida, né? Mas hoje, por conta do tema, eu quero contar uma história. Durante muitos anos da minha vida, eu fui evangelizador aí no GAF e em alguns outros centros espíritas aqui de Brasília, do Tocantins, e onde eu tive a oportunidade de estar. E um dos conteúdos das aulas que eu dava era exatamente o movimento espírita. E a gente falava muito disso, de como a FEB estrutura, né, o trabalho, orienta como cada trabalho deve ser feito, né? E eu sempre falei muito disso. E internamente, eu não me dava conta, internamente, eu tinha muito preconceito sobre todas as formas de trabalho que não obedeciam rigorosamente o que era proposto pela Federação Espírita Brasileira. E a gente tem que pensar, por exemplo, que nem todos os centros espíritas têm a mesma estrutura física, o número de salas, o número de computadores, o número de uma equipe de TI que organiza, que dá o suporte, né? Então, eu tinha muito isso, assim, de não, tem que ser assim, tem que ser assado, porque no livro dos espíritos, porque... Então, eu era muito combativo. Até que um dia, eu soube de um trabalho que é feito em Palmelo, uma cidade do interior de Goiás. E lá acontecem alguns trabalhos espirituais de cura muito interessantes. Então, busquem saber, se vocês tiverem curiosidade, Palmelo. Então, assim, no interior de Goiás, é uma cidade que gira em torno dessa atividade espiritual que acontece num centro espírita centenário que tem ali. Mas pelo descritivo que eu obtive, antes de ir até Palmelo e verificar o que de fato se passava lá, eu já fui assim com muitas ressalvas. Muitas ressalvas. E eu me lembro que eu fui com um pessoal e ao longo da viagem inteira eu ia dizendo, olha, o que a gente vai ver lá é isso, 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 mas lembra que a doutrina diz isso, isso e isso, é o contrário disso, isso não pode ser feito, porque onde é que está a caridade disso? Olha só como é que essas coisas acontecem. Mas eu queria ir, eu estava muito curioso para ver o trabalho. E eu fiquei em Palmelo 2 dias. O que eu vi em Palmelo me virou do avesso e eu fiquei com tanta vergonha de ser um trabalhador espírita preconceituoso, porque em Palmelo eu me dei conta do meu nível de julgamento, do meu nível de preconceito em relação ao trabalho que é feito em nome de Jesus, mas que não necessariamente segue os moldes que o GAF segue. Então cheguei lá e vi tanta doação daqueles trabalhadores,
Era tanta energia indo e vindo e circulando e passando pela plateia, pela audiência e pelos trabalhadores e pela espiritualidade que ali se concentrava para fazer o melhor possível com a ferramenta ou com as ferramentas que estavam disponíveis ali, né? E foi um dos lugares onde eu mais senti amor. Me emociona um pouco, porque, de fato, não tem como não acreditar que Jesus está ali, naquele trabalho, sendo feito daquela maneira. E eu, do alto da minha arrogância, né, de olhar para a doutrina e de imaginar a quantidade de estudo, quantas vezes eu li o Livro dos Espíritos, quantas vezes eu li o Evangelho, e onde é que estava cada citação, cada mecanismo, cada jeito de proceder a cada tipo de trabalho, eu pude perceber o quão arrogante eu estava sendo. Porque Jesus estava ali. E era impossível não sentir o amor, a dedicação, o carinho e o alto grau de espiritualidade que conduzia aquele trabalho e conduz aquele trabalho em Palmelo até hoje. Tanto que é um centro espírita centenário, né? Então, assim, faz um trabalho muito interessante de cura mesmo. E foi muito salutar para o meu desenvolvimento espiritual perceber o quão preconceituoso eu estava sendo. Pelo fato de ter muito conteúdo, e aí eu me dei conta de que o que Jesus deseja de nós é que sejamos bons espíritos. E isso não tem nada a ver com sermos bons espíritas. O que Jesus quer não é que a gente passe 20, 30, 40, 50 anos colocando conteúdo doutrinário para dentro. O que Jesus quer é que tudo aquilo que a gente coloca para dentro, a gente consiga colocar para fora por meio das nossas ações. Porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E a gente só consegue exemplificar o amor de Jesus por nós e toda a carga de conhecimento, de informação que nós, ao longo da nossa trajetória aqui encarnados, que a gente vai conseguindo colocar para dentro de conteúdo, de livro, de questões, a gente tem que ter amor para colocar isso para fora, para poder conseguir fazer o exemplo ser vivo, fazer essa árvore dar frutos. Sem amor, a gente não consegue. Então eu precisei viver na pele essa experiência de olhar para um trabalho que é feito de um jeito, sendo feito de outro jeito, e desconstruir todo aquele imaginário de ideal, porque Jesus estava ali. E quem sou eu para ditar onde Jesus deve estar? Quem somos nós para acreditarmos que todo o nosso conteúdo já é suficiente para a gente organizar um trabalho? Não. Todos nós somos médiuns. Estamos no meio. Nós somos ali na faixa, estamos ali na faixa intermediária. Então a gente tem que se olhar, reconhecer o nosso tamanho e perceber que nós somos ferramentas da doutrina espírita. E que onde nós formos chamados para trabalhar, que nós possamos ir de coração aberto, porque Jesus vai estar lá. Se é um trabalho que é feito em nome de Jesus, Jesus estará lá. Então que a gente possa, sim, passar uma vida inteira estudando o Espiritismo, porque é lindo e a gente não vence. Imagina, gente, o Chico tem quase 500 obras publicadas, o Divaldo tem mais um tanto, Raul Teixeira tem mais um tanto, Haroldo Dutra, Alberto Almeida e tantos outros vão trazendo conteúdo para a gente. Numa encarnação inteira, não dá tempo de ler, quanto mais de estudar toda a literatura espírita que a gente tem já disponível para a gente. Então que a gente possa, sim, se mergulhar nessa delícia que é a doutrina espírita, mas que a gente possa, em cada momento, em cada possibilidade que a gente tem de sermos espíritas,
por meio do exemplo. Porque é isso que é proposto. É isso que Jesus espera de nós. É isso que a espiritualidade quer ver. Porque é isso que eles nos ensinam. É o amor em ação. É o trabalho na prática. É a inclusão, é o carinho, é o acolhimento, é o atendimento, é a fraternidade na prática. Então, que a gente possa passar de fato os nossos momentos ou o tempo que a gente se propõe estudando, se dedicando, mas acima de tudo, sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar em nome de Jesus, que a gente leve o melhor de nós, sem julgamentos, sem análises frias, e acima de tudo, acreditando que Jesus estará lá, assim como ele está aqui nesse momento. Eu agradeço muito a vocês por poderem me ouvir nessa oportunidade, por poderem me deixar falar de um episódio que transformou a minha vida. E eu espero muito que vocês também possam fazer as reflexões de vocês e, de alguma forma, transformar a ação, a atitude de vocês. Tá bem? Que Jesus nos abençoe grandemente e que a espiritualidade maior nos conduza sempre pelos melhores caminhos, sempre do bem, do amor e, acima de tudo, do trabalho. Paz e bem.